Nós vimos que o trabalho e o calor, elas são manifestações, né, de energia, ou seja, como o meu sistema interage com as vizinhanças e troca energia entre eles. Essas formas de se trocar energia, nós vimos que se dá na forma de calor ou trabalho. Porém, a partir de agora, nós vamos focar os nossos olhares, a nossa atenção ao sistema. De que maneira as modificações, as transformações que ocorrem na forma de trabalho e calor, que meu sistema interage com as vizinhanças, modifica o próprio sistema. Essa modificação, né, essa quantidade que foi modificada do meu sistema, já que ele trocou energia na forma de calor e trabalho, qual foi a modificação na energia do meu sistema? O nome que se dá a essa modificação durante um processo de uma transformação, nós damos o nome de energia interna. Nós vamos tentar quantificar quanto que o meu sistema se modificou mediante a uma transformação. E essa transformação se dá de duas formas, ou calor ou trabalho. A energia interna é aquela energia total do meu sistema. É o nosso foco. Vamos focar na energia do sistema, a energia interna. Então, o que nós sempre trabalhamos com as definições e conceitos gerais? E como nós definimos, né? Nós temos o nosso sistema e nossas vizinhanças. O conjunto de sistemas e vizinhanças é o nosso universo. Muito bem. A energia total do meu sistema, aqui definido pelo retângulo A, então a energia total do meu sistema é denominado de energia interna. E ele vai ser sempre simbolizado pela letra U, na maioria dos livros de termodinâmica. De que é composto essa energia interna no sistema? Como que eu qualifico, eu descrevo a energia interna do meu sistema? Tem diversas fontes. Ela pode ter energia química, eletrônica, nuclear e cinética também. A energia interna total, absoluta, de qualquer sistema, no fundo, a gente não consegue conhecer, já que nós não conseguimos medir completamente todos os tipos de energia em nenhum sistema. Mas, o mais importante, é o que nós vamos trabalhar, todos os sistemas têm uma energia total. E durante um processo, varia-se uma variação dessa energia. E é o que nós vamos trabalhar. Como que varia a energia interna durante um processo. E aqui eu vou pedir para vocês relembrarem o conceito de sistema fechado e sistema isolado. Um sistema fechado, se vocês lembrarem, é aquele sistema no qual eu posso trocar energia com as minhas vizinhanças na forma de calor ou na forma de trabalho. Perfeito? Então, todo tipo de variação que se dá entre o meu sistema e as vizinhanças, ele vai ser composto de dois componentes, ou calor ou trabalho. Essas duas formas de transformação, de escoamento de energia, de interação do meu sistema com as vizinhanças, ela está inserida nesta equação, ou seja, toda e qualquer variação que há na energia do meu sistema, na energia interna, ela é quantificada na forma de calor e na forma de trabalho. Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Se eu tenho esse meu sistema e eu designei ele como A variação da energia interna do meu sistema vai acontecer mediante a troca de calor ou a troca de trabalho, e ou. Por outro lado, se o meu sistema conversa, interage com as minhas vizinhanças, se o meu sistema perdeu calor, as minhas vizinhanças ganhou calor.
Se o meu sistema realizou o trabalho, ele realiza trabalho nas vizinhanças, significa que as minhas vizinhanças recebeu o trabalho. Então, há sempre essa troca. Se alguém perdeu, alguém ganhou e vice-versa, de maneira que eu posso escrever que todo e qualquer troca de energia que acontece entre meu sistema e as vizinhanças acontece exatamente de sinal oposto. Perfeito? Então, a energia do meu universo vai ser dado, por definição, pela variação da energia do meu sistema mais a variação da energia das minhas vizinhanças. De forma que, qual é o ganho líquido no meu universo? É muito simples. Se alguém perdeu e se alguém ganhou, na hora que você soma tudo, a variação da energia do universo é igual a zero. Olha que bonitinho isso. Significa que a energia do meu universo não variou, ele se manteve constante. O que significa você escrever de maneira matemática que a variação da energia do meu universo ela é igual a zero. O que nós podemos tirar de conclusão geral é que a energia total do universo não se altera. E aí está o princípio primeiro da termodinâmica. É uma observação o qual nós temos que qualquer sistema, quando interage com outro sistema, por exemplo, nas vizinhanças, o que ele perde se dá na forma de ganho do sistema que está interagindo. Vamos pensar agora numa condição especial. Em vez de nós pensarmos no universo, vamos pensar apenas no sistema. O sistema, ele interage com as vizinhanças, mas existe uma condição, uma classificação especial no sistema que ele chama de sistema isolado. Um sistema isolado, nós sabemos que ele, de tal maneira que as suas fronteiras impedem, um sistema isolado, as suas fronteiras impedem que meu sistema interaja com as vizinhanças. Então, ele não pode trocar nem matéria e nem energia com as minhas vizinhanças. De maneira que ele não vai conseguir nem receber trabalho, nem realizar trabalho, nem trocar calor com as minhas vizinhanças. Isso vai ser impedido para um sistema isolado. E nós vimos que a energia total do universo se conserva. Mas como funcionaria isso para um sistema isolado, já que o meu sistema ele não está conversando com as vizinhanças, ele impede. Para um sistema isolado, a avaliação é a mesma. Nós sabemos que a energia interna do meu sistema, nesse caso A, ele é dado pelas formas que ele pode trocar energia com as minhas vizinhanças, na forma de calor e na forma de trabalho. Não havendo a possibilidade de trocar calor ou trabalho, a variação da energia interna do meu sistema, quando isolado, ele é igual a zero. Significa que nada aconteceu no meu sistema? Quer dizer que meu sistema permaneceu estático, imutável, de maneira alguma. Embora meu sistema esteja isolado, ele ainda pode ocorrer dentro dele uma reação química, uma mistura de dois gases. Porém, esse processo que ocorre dentro dele, não há troca de energia com as vizinhanças. Ele está apenas isolado. E a conclusão geral é que você vai falar o seguinte, que a energia total do meu sistema, a energia interna do meu sistema, permaneceu constante. A energia total não muda, a energia interna não muda. Matematicamente, nós escrevemos que a variação ΔU do sistema permanece igual. Para uma mudança infinitesimal, nós escrevemos que dU é igual a zero.
Eu faço uma ressalva aqui, que é muito comum, a gente fala assim, mas quando eu estou falando do meu sistema, quando eu estou falando das minhas vizinhanças, quando eu estou falando do universo. De uma maneira geral, toda vez que nós vamos focar os nossos estudos, as nossas atenções no sistema, nós não vamos designar o sistema. Tá? Eu coloquei aqui o subíndice sistema para dar a atenção para essa colocação. Mas aqui para frente, toda vez que nós colocarmos essas variáveis, nós vamos designar se é do sistema. Só quando necessário falaremos do sistema, das vizinhanças e do universo, quando necessário for diferenciá-los. De maneira que, como vemos que o sistema, a energia total do meu sistema se conserva, né, quando ele é isolado, e a energia do universo se mantém constante, este é a definição geral da primeira lei, que vai constituir na somatória de todas as formas possíveis de se trocar energia entre um sistema e as vizinhanças. A energia do universo se mantém constante. De forma resumida, então, nós temos que a energia total do universo se conserva, de maneira que o meu sistema, quando o meu foco de estudo, o meu objeto de estudo, ele pode interagir com as vizinhanças, né? E a forma que ele pode trocar, se modificar mediante a interação com as vizinhanças, será na forma de trabalho ou calor. O trabalho efetuado sobre ou pelo sistema e o calor transferido para ou pelo sistema. Isso resulta na primeira lei da termodinâmica. Então, a variação de energia interna de um sistema fechado, ele é igual à energia que passa como calor ou trabalho, as únicas duas formas, pelas suas fronteiras. Num sistema isolado, como nós vimos, não há forma de trocar calor, então o calor é igual a zero. Não há forma de trocar trabalho, o trabalho é igual a zero. Então, a variação de energia interna é igual a zero ou constante. Vamos falar então agora um pouco sobre as propriedades da energia interna. Uma mudança de estado qualquer que ocorra no meu sistema, pode haver o aumento ou a diminuição da energia interna do sistema. E essa variação, esse aumento ou diminuição, ela depende apenas do estado inicial e do estado final. Por isso que nós escrevemos a energia interna em forma de delta, que depende apenas do inicial. E não depende do caminho que une esses dois estados. De forma que qualquer processo, seja ele físico ou químico, pelo qual o meu sistema possa ser modificado, esse processo vai apresentar essas condições iniciais e condições finais. Porém, vai existir diversas formas do meu sistema sair do seu estado inicial e chegar no estado final. Quando não há dependência desse caminho, nós damos um nome para essa função, nós damos um nome como função de estado. A função de estado é qualquer propriedade termodinâmica, a energia interna é uma delas, no qual o valor que nós determinamos durante esse processo, ele seja independente do caminho. Depende apenas do seu estado inicial e do seu estado final. Inicial e do seu estado final. E esse estado inicial e esse estado final, a gente define em funções de variáveis de estado. Vocês lembram como que eram as variáveis de estado? Pressão, temperatura, volume e composição. Uma vez nós definimos o estado a partir de variáveis como pressão, temperatura, volume e composição,
nós determinamos o estado final a partir de pressão, temperatura, volume e composição, não importa o caminho que meu sistema fez para chegar a esses estados. De modo contrário, uma propriedade termodinâmica, no qual o valor que depende do processo, depende do caminho, ele é considerado, não é considerado uma função de estado. Então, função de estado são apenas para aquelas propriedades termodinâmicas, o qual não depende do caminho. Uma analogia muito comum nos livros de termodinâmica é uma pessoa que quer atingir um ponto mais alto de uma montanha durante uma caminhada. A altitude entre o ponto que ela está no início da caminhada até o final, a altitude, ela não varia. Se você classificar, se você determinar o estado inicial, no começo da caminhada e o estado final, a altitude é a mesma, porém, o caminho, o caminho a gente pode fazer durante o processo, pode ser o mais diferente possível, mais curto ou mais longo. A caminhada depende do caminho, o percurso depende do caminho, porém a altitude não. De maneira conclusiva, que uma vez que nós determinamos o estado inicial em função das variáveis do sistema, estado inicial e o estado final, a partir de pressão, volume, temperatura e composição, o seu estado final, não importa o caminho que se faça para chegar entre esses dois estados. Então, a energia interna é considerada uma função do estado. Assim que, quando nós formos fazer a notação da energia interna, nós podemos descrever a energia interna como ela é um processo que não depende do estado inicial e do estado final. Eu posso escrever ela como uma diferencial exata, ela é uma função, o qual a integral entre o estado inicial e o estado final é exatamente a variação da energia interna durante o processo. Assim que a gente representa essa quantidade infinitesimal, PU, dentro de uma integral, significa que nós estamos fazendo a somatória de cada quantidade infinitesimal, pequenininha, entre esses dois estados, inicial e final, nós somamos cada pedacinho, resulta num valor de energia interna. Toda vez que nós fizermos essa somatória, independente do caminho entre o estado inicial e o estado final, o valor numérico obtido será sempre o mesmo. Isso significa dizer que, para um processo cíclico, a integral dessa diferencial exata que nós chamamos de energia interna, essa função de estado, ela é igual a zero. Equivale a dizer que, quando eu saio do estado inicial, vou para o estado final e retorno para o estado inicial, independente do caminho que eu faça, o valor final desse ciclo é constante. Eu retorno ao estado inicial e não há variação de energia interna. No entanto, o mesmo nós não podemos dizer para o trabalho e calor. Trabalho e calor são funções que dependem do caminho. Então, nós não podemos dizer que trabalho e calor são funções de estado. Não são funções de estados. Se elas não são funções de estado, significa que elas dependem do estado, dependem do caminho para se chegar, de maneira que nós não podemos escrever nunca dW como ΔW. Vocês nunca vão encontrar o dQ como ΔQ. Isso vocês não vão encontrar, porque matematicamente não tem sentido. dQ e dW
elas são diferenciais não exatas, inexatas. E equivale a dizer, mais uma vez, que seus valores, quando integrados, vai depender do caminho. Então, nós vamos escrever sempre dW e dQ como W. Então, quando falarmos de trabalho, e nós vamos abordar isso, quando definirmos trabalhos de calor, nós vamos ver que o trabalho durante um processo pode levar a valores distintos dependendo da característica que o processo é realizado. Por exemplo, o trabalho de expansão ele pode acontecer em 1, 2, 3 estágios, levando a valores diferentes, embora tenhamos os estados finais iniciais os mesmos. É muito comum vocês encontrarem nos livros de termodinâmica uma representação especial toda vez que se escreve dW ou dQ. Alguns livros vão trazer um cortado, um dW cortado, ou um dW na forma itálica. Então preste muita atenção. Toda vez que se escrever W e Q, trabalho e calor, nós não representaremos e teremos que ter isso em mente, que eles não são uma diferencial exata. E toda vez que pensarmos nelas, temos que ter consciência que o valor está relacionado ao processo, ao caminho que levou a esse valor final. Então, vamos relembrar que nós podemos conhecer calor e trabalho, o valor absoluto relativo ao calor e trabalho, sim, mas esses valores entre o estado inicial e o estado final, depende do caminho, depende do processo. Então, muito cuidado. Juntando esses conhecimentos, isso equivale a dizer, isso implica a energia interna, ela pode ser escrita como uma variação infinitesimal pela soma das quantidades de calor infinitesimal e trabalho infinitesimal trocado entre meu sistema e as vizinhanças. Essa daqui é a primeira lei. E a consequência é, sabendo disso, que nós escrevemos ΔU como calor mais trabalho. Lembre-se, não podemos utilizar ΔQ nem ΔU. E assim como nós fizemos lá para o calor e trabalho, a definição, a convenção de sinais para calor e trabalho, a consequência daquela convenção de sinal e em relação ao que nós sabemos agora sobre o enunciado da primeira lei, a energia interna como sendo a somatória de todo e qualquer tipo de troca de energia entre meu sistema e as vizinhanças na forma de calor e trabalho, quando definir uma variação maior que zero ou positiva, significa que a energia interna do meu sistema aumentou durante esse processo. Por sua vez, uma variação de energia interna negativa significa que a energia durante o meu processo diminuiu. E também, quando a variação de energia interna for constante ou não variar, significa que nada aconteceu. Vamos fazer agora um exercício muito simples, porém bastante ilustrativo, da simplicidade que é a primeira lei. Quando se diz que apenas está relacionado à conservação de energia. Esse exercício ele vai trazer dentro dele as formas que o meu sistema pode se modificar mediante a sua interação com as vizinhanças. Vamos ler comigo aqui. Transfere-se calor para um sistema, o total de 200 calorias, e verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules.
e que sua energia interna decorrente desse processo aumenta. Estamos contendo aqui várias palavras. Há nesse enunciado várias palavras-chave, conceitos e termos que nós trabalhamos até então, embora simples, mas vale a pena a gente revê-los. O item A é bastante simples, é apenas conversão de unidades. Você tem que saber trabalhar com conversões de unidades. Então, se nós considerarmos que uma caloria equivale a 4,184 joules, e foi transferido 200 calorias, a conta é bastante simples. Então, se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria equivale a 4,184 joules, isso equivale a... Aperte o botãozinho das suas calculadoras aí que vocês vão ter 836,8 joules. Não é muito difícil fazer esse exercício. E o item B, que traz, na verdade, o conceito trabalhados até então, que fala o seguinte: utilizando a primeira lei termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. O que nós devemos saber? Vou desenhar aqui o meu sisteminha como sendo um retângulo, ok? E aqui, esse meu sistema, ele permite que se transfere calor e trabalho, certo? E nós vimos que o meu sistema, ele recebeu dentro dele 200 calorias na forma de calor. E a resposta do meu sistema, concomitantemente a receber 200 calorias, ele realiza trabalho. Só que ele realiza trabalho, então a resposta é perde trabalho, ele realiza trabalho para as vizinhanças na forma de trabalho 150 joules. Nós temos aqui os elementos necessários para calcular a variação de energia interna. O meu sistema aumentou a sua energia interna recebendo calor, porém, concomitantemente, ele devolveu uma parte dessa energia para as vizinhanças na forma de trabalho. Nós podemos escrever isso de maneira matemática, sabendo que o enunciado da primeira lei é que a variação da energia interna é o calor mais o trabalho trocado durante o processo. O meu sistema, ele ganhou 200 calorias, ao mesmo tempo que o meu sistema perdeu 150 joules. Assim que, substituindo os valores, mais 836,8 joules, mais, isso aqui é o meu calor, mais menos 150 joules. Aqui eu tenho o meu calor, aqui eu tenho o meu trabalho que ocorreu no meu sistema. Se vocês apertarem a calculadora de vocês, o resultado é bastante simples. 686,8 joules. Esse é o resultado da variação de energia interna quando o meu sistema, nesse enunciado, recebeu 200 calorias de calor e devolveu para as vizinhanças 150 joules na forma de trabalho.